Bom, meninas, hoje a gente inicia a nossa segunda aula, né, da nossa oficina de Introdução à Lógica de Programação. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre essa parte de raciocínio lógico, né, que eu até mencionei, falei um pouquinho a respeito com vocês na nossa primeira aula, mas hoje eu vou dar um foco maior nessa parte de raciocínio lógico. Hoje a gente vai tratar para ver sobre o que é, de fato, esse raciocínio lógico. A gente vai falar um pouco sobre o raciocínio lógico matemático. Vamos tratar um pouco também sobre o raciocínio numérico e quantitativo. Essa parte de como se aplica nos algoritmos eu acabei esquecendo de tirar, mas a gente não vai incluir um pouco, né? A gente não vai incluir relacionada a como se aplica, mas a gente vai ver alguns exemplos de atividades que a gente pode fazer para poder praticar esses dois tipos de raciocínio, né, que a gente vai tratar hoje. Bom, o que é o raciocínio lógico, né? Como eu falei na nossa primeira aula, ele acaba sendo aquele raciocínio que a gente usa para, de fato, entender um pouco sobre os problemas que a gente tem que lidar, né, no nosso dia a dia. Mas, como eu trago aqui de definição, esse raciocínio, né, raciocinar, significa usar a razão ou uma sequência de juízos para chegar a alguma conclusão, né? E parece de fato muito simples com a definição, mas acaba sendo uma coisa extremamente complexa, né? Porque existem vários tipos de raciocínio, né, que a gente utiliza, e um deles é bastante explorado, que é o caso do nosso raciocínio lógico, né? Que aí a gente utiliza para a parte de educação e conhecimento no geral. E acaba sendo um dos tipos de raciocínio mais complexos que tem, dentre todos os tipos de raciocínio que nós, seres humanos, temos, né? E o que de fato é, né? Ele é essa organização ou estruturação que nos permite chegar a uma conclusão e resolver um problema, né? Considerando algumas normas, né? E a gente tem três tipos de raciocínio lógico, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. A gente tem os métodos indutivos, o dedutivo e o abdutivo, né? O indutivo sendo aquele que se parte de alguns exemplos para se formular uma teoria. Eu vou falar mais a respeito deles daqui a pouco. O dedutivo é aquele o qual a conclusão se segue necessariamente das premissas, né? Que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da premissa, né? O que é de fato essas premissas. E o abdutivo seria o que sempre busca 100% de confiabilidade e 100% de validez. Então, o abdutivo acaba sendo um pouquinho desses dois anteriores, né? Mas a gente vai dar uma ideia um pouco melhor sobre esses tipos de raciocínio. Quanto a esse método indutivo, né, a intenção do raciocínio indutivo é justamente procurar induzir aquele conhecimento que já existe a uma validação através de experimentação, né? E ele está 100% ligado ao método empírico, que significa obter esse conhecimento através dos sentidos, né, dos nossos 5 sentidos, que acaba sendo a experimentação e a observação. E aí ele tem como resultado essa possibilidade de ser verdade, né? Então, no caso, a gente traz essa indução do conhecimento que a gente já tem, né? E com esse conhecimento a gente faz um tipo de validação. Essa validação acaba sendo esse resultado, né? Só que nem sempre esse resultado é uma verdade. E ele também está relacionado ao pensamento intuitivo, que a gente tenta prever o futuro com base nas experiências, né? Então, no caso do indutivo, ele está ligado diretamente com a validez, né?
que vocês lembram que eu falei do abdutivo, que tem aquela questão da 100% de validez, 100% de, né, eu falei na estante. Esse do indutivo, ele está 100% ligado à validez, porque ele sempre tenta buscar validar as informações que já existem, né? Essas informações que a gente já tem antes mesmo de fazer essa experimentação, essa validação da nossa teoria. E um exemplo bacana para entender um pouco mais, né, esse tanto de palavra difícil, a gente tem aqui o Pedro e Marta, né, teorizando. A gente tem o exemplo de que Pedro e Marta têm 2 cães. Um chama Bolinha e o outro chama Luke. Para esse nosso método indutivo, a gente inicia-se com 2 não teorias. A gente inicia com 2 verdades, duas situações verdadeiras, né? Então, no caso aqui do nosso exemplo, a gente afirma que Bolinha é da cor preta, né? E o Luke é da cor preta. Então, a partir dessas 2 verdades, eu posso teorizar alguma conclusão que vai pegar o todo, né? Que vai englobar o todo. Então, nesse caso aqui, a minha conclusão é que logo todos os cães de Pedro e Marta são da cor preta. Essa questão dessa conclusão, né? Neste caso especificamente, a gente sabe que é uma verdade, né? Porque a gente já concluiu aqui em cima que a Bolinha é da cor preta, e de fato ela é, e o Luke é da cor preta. Nessas teorias a gente afirma realmente que esses 2 cães, né, os cães que o Pedro e Marta têm, eles são da cor preta. Mas, por exemplo, como esse método, essa indução, né, ela teria uma conclusão errada, vamos dizer assim. Como que seria possível? Se a gente, ao pegar essas 2 primeiras verdades aqui, e ao invés de concluir que todos os cães de Pedro e Marta, ao invés de colocar como especificar dessa forma, se a gente afirmasse que a partir dessas 2 verdades todos os cães são da cor preta, a gente traria uma conclusão que não é verdadeira. Então, esse método ele tem essa possibilidade de não ter uma conclusão verdadeira. Bom, já o método dedutivo, né, ele é uma espécie de argumento. E a intenção dele, né, é essa forma que ele valida, já garante a verdade da conclusão, se essas premissas forem verdadeiras, né? E o que são essas premissas? Essas premissas que ele situa é justamente essas 2 afirmações que a gente faz aqui no começo. Essas 2 afirmações a gente chama de premissas. Então, essas 2 primeiras informações são premissas, né? E no caso do método dedutivo, ele traz essa garantia de que a conclusão vai ser verdadeira se essas premissas iniciais também forem verdadeiras, né? E já no caso da dedução, ela está relacionada completamente ao pensamento analítico, né? A intenção da dedução é justamente relacionar a esse pensamento analítico, né, que busca analisar essas informações com a intenção de unir essas direções a um resultado só. Então, ele tem a intenção de pegar o geral e especificar. E esse raciocínio, ele já está interligado ao viés de
confiabilidade, né? Então, vocês viram que o indutivo era o viés, já até voltar que eu não lembro, da validez. Ele queria validar. A intenção do indutivo era fazer essa validação. Já no dedutivo, a intenção é ser uma informação confiável. A intenção é que, de fato, essa informação seja confiável. Justamente para acreditar nessa estabilidade futura e também acreditar que possa ser possível prever o futuro com base no passado, né? Então, no caso, a intenção do dedutivo é justamente trazer essa informação e a conclusão dela seja o mais fiel possível, o mais confiável possível. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Nesse caso aqui eu trouxe 2, né? E o primeiro, a gente traz aqui que sempre que chove, eu fico resfriado, né? Em teoria, vamos dizer que sempre que chove, eu fico resfriada. Se hoje choveu, logo eu vou ficar resfriado, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê 2 premissas que, em teoria, aconteceram, né? E que, se essa primeira é verdadeira e essa segunda, de fato, é verdadeira, a terceira acaba também sendo uma conclusão mais acertada, mais confiável. Justamente porque, nessa primeira premissa, eu já tenho certeza que, se choveu, eu fico resfriada, é certeza. Se eu já tenho essa premissa verdadeira e de fato no dia choveu, então é certo que eu de fato vou ficar resfriado. Ou uma teoria, uma hipótese, né, um pouco mais próxima, vamos dizer assim. Se a gente afirma que todos os homens são mortais, a gente está utilizando de uma premissa verdadeira. De fato, todos os homens são mortais. E Sócrates era um homem. Ou era, né? Ele é um homem. Sócrates foi um homem muito importante, né, na sociedade. E, de fato, essa premissa também é verdadeira. Sócrates é um homem. Então, considerando essas 2 primeiras premissas, né, a gente pode concluir que Sócrates é mortal. Justamente porque Sócrates era um homem e a gente afirmou que todos os homens são mortais. Então, tendo essas 2 premissas verdadeiras, eu posso confiar nessa minha conclusão que diz que Sócrates é mortal, justamente porque as minhas 2 primeiras premissas eram verdadeiras. Bom, a gente sai desses 2 métodos, né, e entra no método abdutivo, que ele, como eu citei antes, esse método ele já é bem mais próximo é meio que uma união dos 2 primeiros que eu citei, né? Então ele acaba atuando entre esses 2 extremos, né? Porque ele sempre busca 100% de confiabilidade e busca sempre 100% de validez. Então o abdutivo, o raciocínio abdutivo, ele já traz essa ideia de realmente ser confiável e ser válido. Ele ter uma conclusão confiável e válida, né? E não tão incerta quanto, por exemplo, a indutiva, que a gente não tinha certeza da afirmação ser verdadeira ou não. E esse meio termo, ele se trata pela utilização da característica dos 2, justamente para concluir uma explicação de uma forma mais fiel, né? Mais confiável e mais válida também. E essa abdução, ela possui o caráter explicativo e intuitivo, também, que junta um pouco dos 2. Justamente para concluir melhor a explicação e também utilizando o conhecimento de fundo, né? E aí ele usa também essa questão do conhecimento prévio, né? O conhecimento anterior que a gente já tinha, né? Ele também utiliza para poder fazer essa conclusão melhor, né? Para não ter nenhuma interferência, digamos assim, nessa conclusão, tornando ela cada vez mais fiel, considerando, né, todas as
as premissas envolvidas para poder dar um veredito que seja confiável e válido, a depender do problema. E esse raciocínio abdutivo, ele costuma ser ampliativo. Afinal, ele busca essa validez, né? Assim como a indução, que de fato a indução buscava essa validez, e também busca a melhor explicação possível, né? Então, a intenção do método abdutivo é, além de ser válido, além de ter uma conclusão válida, ele também quer trazer essa explicação o mais clara possível, justamente para buscar a verdade que a dedução costuma buscar, certo? Então, um exemplo aqui bem breve, assim, para vocês entenderem um pouco. Vamos supor uma praia. A gente está em uma praia e quando a gente costuma ver alguma pegada na praia, a gente já deduz que era uma pessoa só, né? Se for só uma carreirinha de 2 pés, a gente já interpreta que é uma pessoa só, né? Que é uma pessoa, então, pegadas normais de uma pessoa, e que as pessoas só estavam andando normal sobre a areia e não estava, por exemplo, 2 pessoas pisando no mesmo local, né? A gente não deduz de cara uma coisa dessa. A primeira abdução que nós temos, o primeiro pensamento que nós temos ao ver essa cena é justamente de uma pessoa andando tranquilamente pela areia, sem uma companhia nem nada, uma pessoa simplesmente caminhando na areia, normal. Então essa já é a primeira dedução, essa é a primeira abdução que a gente tem ao ver essa cena. Um outro exemplo, para deixar um pouquinho mais claro, é se a gente olha para o telhado da casa do nosso vizinho, com campo de visão limitado, só vendo assim só uma partezinha daquele telhado, e a gente vê que esse telhado está molhado. Qual é a primeira conclusão que a gente tem? Primeiramente, a gente já pensa que choveu de noite e está molhado porque choveu bastante, ou, né? A gente já pensa logo, choveu. Mas pode ser outra coisa? Pode. Por exemplo, vamos supor que talvez um vizinho de cima estava lavando alguma coisa e acabou molhando bastante o telhado do outro vizinho, ou até mesmo ele lavou. Também é um tipo de conclusão. Mas, a primeiro modo, a gente já conclui direto que à noite aconteceu, né, de chover. E por essa razão que o telhado do nosso vizinho estaria molhado, né? Então, esses 2 tipos de exemplo são exemplos que a gente já utiliza, meio que é um raciocínio que a gente já usa no nosso dia a dia, até mesmo sem perceber. É aquela mesma ideia do algoritmo, que a gente já faz, só que não tinha nem nome para aquilo, né? Então, o raciocínio de abdução é uma das coisas que a gente mais tem no nosso dia a dia, que a gente às vezes nem percebe. E aí, para a gente exemplificar melhor essas diferenças, que eu não sei se ficou tão claro para vocês, eu trouxe aqui 3 informações, né? 3 exemplos de ideias, né? De situações que se apliquem nos 3 tipos de raciocínio lógico. O mesmo exemplo, só que se encaixando em cada um desses. Na questão da dedução, a gente poderia ter a primeira premissa seria: todos os feijões daquela saca são brancos. Essa é a nossa primeira premissa, visualizando ali feijões e vários sacos de feijões. Então, a gente tem a primeira premissa, que todos os feijões daquela saca são brancos, certo? Essa é a nossa primeira premissa e a gente diz que ela está correta, que ela é a verdadeira, uma premissa verdadeira. A segunda premissa é que esses feijões são daquela saca. Então,
Ó, todos os feijões daquela saca são brancos e esses feijões são daquela saca. Então, qual a conclusão que a gente tem? Que os feijões, que no caso estariam na minha mão, por exemplo, esses feijões são brancos. Afinal, se esses feijões são brancos e são daquela mesma saca que dizem que todos os feijões são brancos, então de fato os meus feijões são brancos. Entendeu? Essa aqui seria um tipo de raciocínio de dedução. Para indução, a gente já traria essa ideia, que a primeira premissa seria que esses feijões são daquela saca. Né? Esses feijões que estão na minha mão são daquela saca específica de feijões. Esses feijões que estão na minha mão, eles são brancos. Então, já temos duas premissas, que esses feijões que estão na minha mão são daquela saca e esses feijões são brancos. São duas premissas. Logo, o que eu teorizo a partir disso, que todos os feijões daquela primeira saca que eu estava olhando, né, nesse caso aqui, a gente deduz que todos os feijões daquela saca são brancos. Só que há um grande porém nesse caso, porque vamos supor, se talvez essa saca, né, que eu indico aqui, tem feijões brancos, mas tem feijões de outras cores também. Por exemplo, tem feijão preto ali no meio, tá tudo misturado. Só que eu dei a sorte de, por exemplo, pegar uns 5 grãos de feijão de uma cor só. Eu posso, de fato, concluir isso aqui? Não é correto de se concluir dessa forma aqui, justamente porque pode ser verdade, mas pode não ser. Justamente porque a gente só teorizou considerando essas duas premissas. E uma delas pode não ser verdadeira, certo? Porque aqui vocês veem que ele já engloba muito mais, né? No caso aqui, na dedução, ele sai do todos, sai do geral e vai para o menor. A indução não, ele sai do menor e vai para o maior. Então, ele pega um específico para generalizar. E na dedução, ele faz o inverso. Ele pega o todo e reduz, né, para poder concluir o mais fiel possível, né, o mais confiável possível. Na abdução, né, nesse nosso raciocínio de abdução, a gente começa com a premissa que todos os feijões daquela saca são brancos. Então, todos os feijões que eu estou vendo daquela saca são brancos. É uma premissa verdadeira. E esses feijões que estão na minha mão, eles são brancos. Então, considerando que essas duas premissas são verdadeiras, eu posso concluir que os feijões que estão na minha mão são daquela saca, que são os feijões brancos, que estão os feijões brancos. Então, aqui no caso da abdução, ele saiu do todo, analisou o menor, e a partir dele, concluiu que os feijões que eu tenho em mão são da saca que eu estou vendo, que aqueles feijões são brancos. Eu não sei se ficou confuso, mas no geral é isso. A abdução, ela tenta pegar as duas vantagens, né, da dedução e da indução, para que a conclusão que ela tire não seja duvidosa, né, como é no caso aqui da indução que eu citei para vocês. Ela já teoriza aqui, nessa nossa conclusão, uma situação que pode ser verdade, justamente porque se eu garanto que todos os feijões de uma saca são brancos e os que estão na minha mão são brancos, eu posso deduzir que os feijões são daquela saca, independente de ter aquela falha que talvez teria nessa indução aqui de, por exemplo, os feijões serem sortidos, né? Terem de várias cores. Então aqui no caso, na indução, ela não considera esse fato de que talvez esses feijões não sejam todos brancos. Na abdução, ele só considera os feijões que estão na minha mão e o indicativo da sacola.
né, dessa saca. Então aqui ele não comete o erro de trazer uma conclusão que talvez não seja confiável. E já me traz uma conclusão que é confiável e que é verificada, justamente porque teve essas duas premissas verdadeiras aqui, certo? É um pouco da abdução, um pouco da mistura dos dois. Indução é só a verificação e dedução é a confiabilidade. Quanto ao raciocínio lógico-matemático, que é um pouquinho o que a gente vai trabalhar, esse raciocínio lógico-matemático, a gente já traz um pouquinho da questão da matemática de fato, né? Que é pelo processo desse pensamento e do raciocínio lógico que a gente desenvolve esse método matemático, assim como também todas as outras ciências, né? Que aí já em larga evoluíram para essa crescente capacidade do intelecto humano. E aí a gente já, a partir desse raciocínio, né, crescemos na questão do pensamento matemático e até mesmo a organização das nossas atividades, né, da lógica das nossas atividades. E esse raciocínio ele costuma ser utilizado para analisar questões objetivas, ou até mesmo isolar questões que deturpam a ordem exata de um resultado. Então, no caso, a intenção do raciocínio lógico-matemático é fazer essa análise dessas questões e desenvolver métodos e soluções, independente das questões, relacionadas à sobrevivência e existência humana. Afinal, apesar de ser lógico-matemático, e a gente já ligar diretamente à matemática, se aplica em tudo. Se aplica em várias atividades, se aplica em todos os locais, ambientes e atividades mesmo que a gente se dispõe todos os dias. Então, é um raciocínio que não traz só vantagens na parte matemática, mas também em todas as áreas da nossa vida. E esse raciocínio, ele é, na verdade, né, uma das operações de pensamento descritas por Jean Piaget, que é esse moço aqui, que ele foi responsável por criar a teoria cognitiva, né, que aí ele já traz a discussão de que crianças aprendem em etapas, né, aí tem toda uma questão em volta dessa teoria que ele criou, né, além do raciocínio lógico matemático. E esse raciocínio, né, ele auxilia na resolução de problemas lógicos, que envolvem funções executivas. Então, no caso, não é só a questão matemática, mas, por exemplo, a nossa atenção, habilidades visuoconstrutivas, habilidades visoespaciais, a organização e até mesmo a nossa memória. Então, todo o raciocínio lógico, independente de qual tipo seja, ele traz todas essas vantagens justamente porque ele nos ajuda sempre nessa questão de resolução de problemas, né? E para aprender ou treinar essa habilidade, a gente pode fazer uso de quebra-cabeça, sequência de figuras, sequência de palavras e conjuntos. Então, no caso de treinar, porque a gente... é aquela mesma ideia de que tudo a gente precisa treinar, né? Mesmo que a gente já sabe, a gente sempre tem que ficar treinando para poder ficar cada vez melhor naquilo. E com o raciocínio lógico também não é diferente. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica e mais vai auxiliar nas nossas atividades e nos nossos problemas diários, né? Então, isso aqui é até uma ideia, talvez para quem tem interesse e gosta de joguinhos, tem bastante para poder treinar essa parte de raciocínio. E é a partir do desenvolvimento dele que a gente consegue compreender e pensar mais logicamente em como a gente resolve problemas matemáticos e também os problemas diários, né, que eu citei nesse instante. E eu trago aqui para vocês que em 1976 o Krutetsky ele fez um estudo com crianças superdotadas,
né? Crianças que têm uma capacidade de pensamento, de raciocínio, muito acima do que o que normalmente as crianças têm, né? E em 1976 ele verificou que alunos com fraca capacidade para matemática apresentavam também insuficiente desenvolvimento lógico-verbal de atividade intelectual. Então, no caso, essa fraca capacidade para matemática também indica um pouco, né? No caso, no estudo dele, ele viu que de fato se aplicava e que essa capacidade fraca desses alunos apresentava também essa insuficiência lógico-verbal, né? Que aí é a questão daquele raciocínio lógico voltado para a verbalidade mesmo. Então, tinha esse déficit, né? E ele também identificou que essas altas habilidades lógicas que eles tinham, né, por serem superdotados, não garantiam um bom desempenho matemático, mas que o indivíduo que possuía baixo nível de componente lógico-verbal também tinha dificuldade de compreensão da matemática. Justamente porque nas aulas de matemática, pelo menos que a gente tem, né, muito a gente vê os professores falando que a gente precisa ter um bom português para poder, muitas vezes, entender, né, e interpretar as questões de matemática. E é uma verdade, justamente porque se a gente não tem uma base matemática, a gente tem esse déficit de lógico verbal, né? E se a gente também não tem esse nível baixo, se a gente tem esse nível baixo de componente lógico verbal, se a gente não é bom nem em matemática, nem nessa questão verbal, né, esse raciocínio lógico verbal, a gente também tem dificuldade de entender a matemática. Então acaba que sendo uma grande ponte, né? Então, todas essas coisas meio que apontam a importância desse nosso raciocínio lógico e quanto é importante que a gente pratique cada vez mais a respeito dele, né? E como que a gente pode praticar? Bom, o raciocínio lógico, eu trouxe até três questõezinhas aqui que eu vou botar vocês para responder depois. Mas aqui seria um dos tipos de atividade que a gente pode utilizar para treinar justamente essa questão do raciocínio lógico matemático. Que aí a gente visualiza esses palitinhos, né? Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, mas, por exemplo, temos aqui alguns desafios e a gente, a partir dessas figuras, desses palitinhos, dessa organização, a gente precisa fazer alguma coisa para cumprir aquele requisito, né? Então, no caso aqui, por exemplo, nesse primeiro, ele quer que a gente mova 2 palitos para formar 6 triângulos. Então, aqui já teria que ter um raciocínio. Para qual desses palitos a gente teria que pegar para poder formar esses triângulos e por aí vai. Assim como todos os outros, né? Tipo, remover 2 palitos e deixar a figura com 2 quadrados. E retirar 2 palitos para ficarem 4 triângulos. Tem várias outras atividades, né? Eu peguei só algumas que eu encontrei. Mas esse tipo de atividade aqui a gente fica achando que é até bobo. Mas se a gente para ver isso aqui, a gente fica meio... Como é que será que funciona isso aqui? Deixa eu ver como é que funciona. Justamente porque aí, né, a gente consegue visualizar melhor. Eu até já sei como é que resolve isso aqui. Mas a gente consegue visualizar e ir pensando de acordo, mexendo ali, né? Não precisa sempre ser uma coisa no computador, a gente também consegue praticar fora dele, né? Tem aquela linguagem despluгada, vamos dizer assim. E a gente consegue praticar essa parte de raciocínio lógico matemático, justamente porque a gente já vai praticar aqui meios de lidar com essas formas geométricas e cumprir com os requisitos das questões, né? Então, aqui no caso, esse é um dos meios que a gente pode usar para praticar.
E também, vocês lembram que eu falei do cubo mágico, né? Segunda. Segunda eu falei que a gente tem essa questão do cubo mágico, né? E eu falei o quanto ele era importante sobre a questão da sequência lógica, né? Que aí era mais voltada para algoritmo. Mas ele também, além de ser esse brinquedo difícil, né? Bem confuso, ele é um dos brinquedos que estimula bastante esse exercício mental, porque além de exigir essa concentração, né, de quem está montando ali o cubo, ele também traz essa questão do raciocínio lógico-matemático, justamente porque para você formar e completar um cubo, muitas vezes você vai precisar ter essa ideia de algoritmo, porque você precisa seguir uma sequência de passos para que você consiga finalizá-lo, certo? Então, no caso do cubo, ele remete também a uma forma que é normalmente da geometria, que aí você já consegue interligar a matemática e até às vezes aprender matemática com essa ferramenta, né, esse brinquedo tão simplesinho, né? Vou até mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Nessa questão matemática, como trata aqui. O cubo, ele é uma figura de 3 dimensões, que ele serve como extensão do quadrado mágico, né, que no caso é o cubo mágico, com números inteiros arranjados da forma padrão. No caso aqui, como é um cubo 3 por 3 por 3, ele sempre vai ser arranjado dessa maneira. E a intenção é que na soma de cada linha dessa daqui, né, seja diagonal, seja vertical, horizontal, a intenção é que esses valores que estão aqui, eles todos deem um valor só. Então, por exemplo, se eu somar esses 3 aqui, ele tem que dar um valor. Se eu somar essa carinha aqui, tem que dar o mesmo valor, por aí vai. Então, a intenção, se o quadrado mágico está sendo resolvido, é porque é dessa forma. Eu só sei que o meu quadrado, meu cubo mágico, ele está resolvido quando esses cálculos, né, essas somas aqui, elas estão dando o mesmo resultado. Se não estiver dando o mesmo resultado, é porque tem alguma coisa fora do lugar. Mas no caso aqui, a gente normalmente não utiliza tanto a parte da matemática em si para fazer essa montagem, né? A gente às vezes até procura algum software que ajude, mas a gente se baseia muito mais na montagem do cubo na parte de algoritmo. A gente vê aquela questão da sequência lógica, da sequência, o qual a gente precisa formar para poder conseguir terminar o nosso cubo. Mas aí vocês veem que tem até uma fórmula matemática que explica, né, todas essas questões do cubo, justamente por ser essa figura de 3 dimensões aqui, que a gente pode, de fato, levar para a parte matemática, né? Tem até estudos que utilizam, de fato, o cubo mágico para poder ensinar matemática para as pessoas. Quanto ao raciocínio numérico e quantitativo, ele é o raciocínio que a gente usa para a resolução de problemas e exercícios matemáticos de fato, né? E esses exercícios normalmente são usados no âmbito escolar, então são exercícios que a gente já fazia na nossa escola mesmo, né? E aí entra a questão de problemas de matrizes, geométricos, aritméticos, justamente para que os alunos desenvolvam algumas aptidões, né? E esse tipo de raciocínio costuma ser utilizado bastante em áreas como análise combinatória, mas também para quem é da área de computação, muitas das vezes a gente precisa se apoiar bastante na matemática, justamente porque a gente está lidando com um computador, né? Uma ferramenta que faz cálculos o dia inteiro, o tempo inteiro. Então a gente tem que ter ao menos um bom domínio da matemática para poder ter uma base que consiga, né, nos levar um pouquinho mais longe nessa área.
Mas, além de todo, tem vários tipos de áreas que utilizam bastante essa questão do raciocínio numérico e quantitativo, né? Mas ele usa normalmente, a gente utilizava bastante ele mais para essa questão das resoluções dos problemas matemáticos que a gente encontrava bastante na escola. E quando a gente fala de raciocínio numérico e quantitativo, a gente também trata um pouco sobre sucessões ou sequências, né? E essa sucessão e sequência, ela é uma listagem de elementos ou termos de um conjunto qualquer, que estão dispostos em certa ordem, que permitem identificar o primeiro termo. No caso aqui a gente trouxe uma sequência de sucessões de números naturais, né, que é esse conjunto aqui. Não sei se vocês lembram de conjunto da escola. Eu entrei na faculdade, eu nem lembrava mais o que era conjunto. Mas aí a gente tem aqui conjunto, esse conjunto aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente chama de sequência sucessal dos números naturais. A gente estudou sobre números naturais. Aí o conjunto, domingo, segunda, terça, quarta, já é uma sucessão ou sequência dos dias da semana. Então, no caso, a gente consegue encontrar esse padrão, né? E o terceiro aqui, o conjunto 0, 2, 4, 6, 8, é chamado sucessão ou sequência dos números pares. A gente também pode fazer a sucessão dos números ímpares, por exemplo, ou a sucessão dos números primos. Então, essa questão de sequências, né? A gente vê bastante esse padrão, justamente porque quando a gente se depara com alguma atividade de matemática que tem essa questão de complete a sequência, ou qualquer coisa desse gênero, ou acho X, alguma coisa assim. Normalmente a gente utiliza esse conhecimento de sucessões ou sequências para poder atribuir esses resultados. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Que aí seria essa nossa prática. Eu trouxe 2 tipos que é possível de se analisar. E aí meio que se encaixa um pouco naquela questão dos palitinhos. Só que aqui a gente já traz uma outra problemática. No caso aqui seria desenhar uma próxima figura e após escrever a sequência dela. Então aqui no caso a gente vê que tem 1, aí cresce para 3, aí cresce para 6 e por aí vai. Então essa sequência aqui a gente identifica um padrão, né? Por exemplo, aqui tem 1 e 2, aqui tem 2, 3, aí 3, 4 e por aí vai. A gente vê essa sequência aqui. Mas, por exemplo, daqui para cá pulou quanto, daqui para cá pulou quanto, daqui para cá pulou quanto. E aí a gente vai vendo qual seria essa sequência considerando as figuras. Aí tem vários tipos de figura aqui, né? Vou pôr vocês também para responder isso aqui. E tem esse daqui, que aí seria para determinar esse valor de x, considerando os números dos triângulos. Esse aqui eu confesso que eu me bati por bastante tempo. Não vou fazer essa maldade com vocês. Mas eu confesso que nesse daqui eu me bati para entender como é que fazia isso aqui. Que eu não estava entendendo. Mas a intenção aqui também é, de certa forma, uma sequência e também um pensamento mais voltado para a matemática. Justamente porque nesse problema aqui especificamente, a gente utiliza aquele... esqueci o nome agora. Isso, exato, perfeito. Seria justamente a potência. Então, por exemplo, o 3 elevado à segunda potência, o resultado daria o daqui de baixo. Vocês conferem? 3 vezes 3 deu 9 aqui de baixo. 5 vezes 5 deu 25 aqui de baixo. Então aqui o 8 vezes 8 daria o 64 aqui de cima. Então eu me bati bastante nessa aqui, eu confesso. Porque para eu me bater, para eu pensar em porcentagem, Ave Maria. Porcentagem não, potência. Mas aí a gente tem esse outro tipo de prática também que se encaixa na questão da sequência e da quantidade, né?
que nesse caso seria mais quantidade. E também da questão do raciocínio lógico matemático, porque aqui a gente já traz um conceito bem mais forte, bem mais pesado, relacionado à matemática mesmo, né? E aí, pessoal, dia 38, como desafio dessa aula, eu vou postar de novo, da mesma forma que eu fiz com o de algoritmo, eu vou fazer um formulário para vocês praticarem essas atividades. Eu até pensei em fazer aquela dos palitinhos aqui com vocês, só que como as aulas são por 1 hora, fica muito impossível eu fazer junto com vocês. Só se for abrir outra chamada, mas aí vai de vocês, vai do critério que vocês consideram. Mas a intenção era essa, tipo, depois de todos esses conteúdos, né? Eu trazer essas atividades, além dessas que eu mostrei, talvez colocar algumas mais, para que vocês pratiquem essa questão desse raciocínio lógico-matemático e do quantitativo também, para que vocês tenham um pouquinho mais esse incentivo também de praticar o raciocínio lógico, que é uma mão na roda imensa quando a gente trata de não só matemática, como na vida também e na computação principalmente, certo? Vocês têm alguma dúvida? Algum questionamento? E aí, quanto a essa atividade, eu vou estruturar ela de uma maneira para que vocês não precisem, por exemplo, enviar fotos, fazer figura, refazer com os palitinhos. Se quiserem fazer, é bom. É vantagem para vocês que estão estudando sobre, né? Mas se não puderem, eu vou tentar estruturar de uma maneira aquelas imagenzinhas lá para que vocês consigam se basear e na resposta não terem essa dificuldade, né? De não conseguir estruturar bem, não entender muito bem como pode responder. Então, eu vou pensar direitinho como eu posso fazer para que vocês consigam praticar melhor essas atividades, certo? Então, pessoal, eu acho que a aula de hoje foi até bem mais curta do que a primeira, mas creio que para hoje a gente já possa encerrar por aqui. Segunda estaremos aqui de novo. Então, gente, obrigada pela presença e até a próxima aula.